Capítulo 82, Ninguém para humilhar, nenhum para sumar. O ancião em vestes carmesins era chamado de ancião da chama vermelha, o sexto ancião da seita suprema da pílula de ametista. Ele viveu por inúmeros anos e ninguém poderia dizer sua verdadeira idade. Havia rumores de que ele havia se transformado de um raio de chama vermelha fundindo-se com o fogo celestial, e sua técnica de refino de pílulas era extremamente famosa no reino superior. Havia muitos outros anciãos e discípulos seguindo atrás dele, mas ele era claramente o líder do grupo. Havia homens e mulheres no grupo de anciãos e discípulos, e todos eles tinham runas de pílulas condensadas na frente de seus peitos para mostrar sua identidade. Eles eram os discípulos da seita interna da seita suprema da pílula de ametista. Suas bases de cultivo não eram tão fortes, porém, e eles estavam no grande reino transcendente. Agora, todos eles estavam observando Gu Shangji com curiosidade. Eles se perguntaram por que o rumor do jovem mestre Gu tinha vindo para a seita suprema da pílula de ametista. Além disso, porque a base de cultivo da mulher ao lado dele era tão fraca. Ela estava meramente no reino transcendente. É que Gu Shangji tinha uma identidade estimada, então eles não ousaram falar casualmente com medo de desrespeitá-lo. Brans, você está apenas um reino acima dela. A audácia. Agora, todos eles estavam ocupados adivinhando as intenções de Gu Shangji em visitá-los. Jovem mestre Shangji, entre em nossa seita e sente-se. Seria rude de nossa parte mantê-lo do lado de fora do portão de nossa seita. O ancião da chama vermelha imediatamente convidou Gu Shangji para a seita. Gu Shangji respondeu a ele com um sorriso e o seguiu. Logo, raios divinos de luz apareceram sob os pés de todos, e eles se dirigiram para as profundezas da seita suprema da pílula de ametista. Dentro de um magnífico palácio. O cheiro de pílula de incenso permanecia nos arredores, dando ao palácio uma aura antiga. Muitos discípulos lindos trouxeram chá e refrescos para Gu Shangji, e então se afastaram depois de entregá-los a ele. Eu me pergunto o que trouxe o jovem mestre Shangji para nossa seita hoje. O ancião da chama vermelha tomou um gole de seu chá e perguntou confuso. A relação entre a seita suprema da pílula de ametista e as outras forças principais era relativamente boa, e não havia muito atrito entre eles, então ele não achava que Gu Shangji estava aqui para causar algum conflito. Gu Shangji mostrou um leve sorriso no rosto e respondeu à pergunta do ancião. Você não precisa ser tão educado, ancião da chama vermelha. Na verdade, há algo que preciso que você faça, e foi isso que trouxe este Shangji para visitar sua seita suprema da pílula de ametista. O jovem mestre Shangji poderia estar aqui para esta garota ao seu lado. O ancião da chama vermelha não pôde deixar de adivinhar quando ouviu suas palavras. Seu olhar também caiu sobre a mulher vestida de azul ao lado de Gu Shangji. A senhora era bonita, mas seu cultivo não era tão bom assim. Ele não tinha certeza sobre a identidade de Lin Qiuhan, então ele apenas a chamou de garota, mas julgando por sua aparência, ela deve ter um relacionamento próximo com Gu Shangji. Rumores diziam que o jovem mestre Gu era uma pessoa extremamente indiferente que desprezava tudo e todos. Eles disseram que era extremamente difícil lidar com ele, mas ele percebeu que os rumores não eram tão corretos. Pelo menos,
Ele não sentiu que era difícil conversar com Gu Shangji depois de sua curta conversa. Ele até deu a ele uma sensação de calor, como se uma brisa de primavera o acariciasse. Ele não conseguia entender como tais rumores poderiam se espalhar sobre alguém com tal temperamento. O ancião da chama vermelha não pôde deixar de balançar a cabeça. Eu trouxe Kyurhan do reino inferior. Quando a conheci, seu talento para a alquimia tocou meu coração, e eu imediatamente soube que tinha que trazê-la para o reino superior. Agora que estamos no reino superior, desejo que ela se junte à seita suprema da pílula de ametista, para não desperdiçar seu talento. Gu Shangji disse com um leve sorriso, e não disse diretamente as palavras que estavam em seu coração. Eu vi que sua seita suprema da pílula de ametista está no lixo ultimamente, então decidi enviar a você uma boa muda. Ele seria muito implacável se dissesse isso na cara deles. Afinal, ele ainda precisava deles para cultivar Lin Kyurhan para ele, então ele não seria capaz de tirar vantagem deles se esfregasse sal em suas feridas assim. Foi por isso que ele deu a eles uma dica implícita. Se eles traduzissem suas palavras, entenderiam o significado. Lin Kyurhan é alguém que eu trouxe do reino inferior e ela tem um talento muito bom para a alquimia. Vendo que seu lote não tem nenhum bom discípulo que possa carregar o manto de sua seita suprema da pílula de ametista, decidi agraciá-lo com a existência dela. O ancião da chama vermelha tinha uma mente afiada e imediatamente entendeu seu significado oculto e não pôde deixar de mostrar uma expressão envergonhada. Ao mesmo tempo, ele mostrou uma expressão de expectativa. Afinal, Gu Shangji era o jovem mestre da antiga família imortal Gu. O coração do jovem mestre Shangji é verdadeiramente magnânimo. Este velho gostaria de agradecer ao jovem mestre Shangji em nome da seita suprema da pílula de ametista por sua bondade. O ancião da chama vermelha disse com uma risada, e então começou a examinar o talento de Lin Kyurhan com grande seriedade. Lin Kyurhan não pôde deixar de mostrar nervosismo enquanto olhava para ela com uma expressão profunda, mas então ela lembrou que Gu Shangji estava com ela e imediatamente se acalmou muito. Não entrar em pânico. O jovem mestre Gu está bem atrás de você. Lin Kyurhan disse para si mesma em seu coração. Gu Shangji, por outro lado, mostrava o mesmo sorriso, e nenhuma mudança podia ser vista em sua expressão. Ele estava claro sobre o talento terrível de Lin Kyurhan para a alquimia, e mesmo uma herança tão forte quanto a seita suprema da pílula de ametista precisaria abaixar a cabeça e aceitá-la como um prodígio. É que ele se sentiu meio entediado, já que ninguém saltou para levantar dúvidas e chamá-lo para se gabar. Afinal, se eles estivessem seguindo o tropo normal, então um bando de discípulos da seita interna da seita suprema da pílula ametista pularia na ponta dos pés e ridicularizaria Lin Kyurhan por sua fraca base de cultivo e suas origens no reino inferior. Era uma pena que ela tivesse uma grande fortuna e não precisasse passar por tudo isso. Parece que depois de ficar ao lado dele por tanto tempo, ela não era mais capaz de sobreviver ao tropo de um desperdício esbofeteando os rostos daqueles que a desprezavam. Gu Shangji sentiu que a vida não era interessante. Ninguém o questionou, ninguém se atreveu a provocá-lo e ele também não teve oportunidade de usar o poder absoluto para derrubar alguém. Todos o temiam demais. O que? Naquele momento, o ancião da chama vermelha mostrou uma expressão de surpresa, pois não podia acreditar no talento de Lin Kyurhan.
Ele não sabia o quão assustador era quando não a havia testado, mas agora que a havia testado, ele entendia bem a grandeza de seu talento. Afinal, talento não estava estampado na testa de ninguém. Mesmo se alguém tivesse um cultivo alto, eles não poderiam ver facilmente o talento de alguém. Para descobrir a profundidade do talento de alguém, era preciso examiná-lo cuidadosamente. Depois de verificar cuidadosamente o talento de Lin Kyuhan, ele percebeu que sua filhinha realmente tinha uma terrível intenção de pílula. Não, ela nasceu com intenção de pílula inata. Era preciso saber que os grandes mestres da alquimia só podiam sonhar em colocar as mãos em um mero fiapo de intenção de pílula, mas essa garota nasceu com intenção de pílula. Ele ficou chocado e se sentiu incrédulo. Não importa para qual herança de alquimia ela fosse, ela teria um futuro promissor. O talento dessa garota. O ancião da chama vermelha ficou muito feliz, animado, até, e não podia acreditar em suas próprias descobertas. Imediatamente, ele ordenou que um discípulo atrás dele trouxesse algumas ferramentas místicas para testar o talento de Lin Kyuhan. Ancião da chama vermelha, como está o talento de Kyuhan? Gu Shangji perguntou com um leve sorriso. Ele já esperava que ele reagisse assim, mas ainda precisava fingir. O talento dessa garota é meio insano. Nunca pensei que alguém como ela apareceria no reino inferior e até mesmo seria descoberta pelo jovem mestre Shangji. O ancião da chama vermelha também sorriu e olhou para Lin Kyuhan com olhos brilhantes como se estivesse olhando para uma joia incomparável. Garota, você gostaria de tomar este velho como seu mestre? Suas palavras repentinas imediatamente confundiram Lin Kyuhan, e ela não pôde deixar de se perguntar se seu talento para a alquimia era realmente tão bom. Ao mesmo tempo, ela se virou para Gu Shangji pedindo ajuda. Você pode decidir isso por si mesmo. Gu Shangji disse com um sorriso e deixou a escolha nas mãos dela. Não seria divertido se ele tivesse que ajudá-la a decidir sobre algo como seu mestre. No entanto, ele não gostou de como esse sombrio ancião da chama vermelha queria arrebatar Lin Kyuhan para si mesmo antes de qualquer outra pessoa. Ainda assim, acho que você deveria esperar que os outros anciãos viessem aqui, Kyuhan. A seita suprema da pílula de ametista tem muitos anciões, então você deve escolher o mais adequado para você. Gu Shangji usou a palavra escolher sem qualquer hesitação. O ancião da chama vermelha não pôde deixar de sentir seu ânimo murchar. Afinal, ele estava realmente tentando roubar o tesouro antes que alguém pudesse vê-lo. Infelizmente, Gu Shangji arruinou sua chance com algumas palavras. Quanto a Gu Shangji usando a palavra escolher, ele não sentia que havia algo de errado com isso. Agora, não era uma questão de saber se eles, sua seita, estavam dispostos a aceitar Lin Kyuhan como seu discípulo, mas se ela estava disposta a se juntar à sua seita. Não demoraria muito para que os outros anciãos também chegassem, então ele sentiu que tinha que pegá-la a qualquer custo possível. Afinal, ele provavelmente não terá a mesma oportunidade novamente. Quanto aos discípulos da seita interna da seita suprema da pílula de ametista, eles ficaram chocados e não puderam deixar de se perguntar o quão assustador era o talento da mulher vestida de azul. Menina, se você estiver disposta a ser a discípula deste velho, este velho garante que você terá qualquer pílula que desejar. Quando se trata de controlar chamas,
Este velho pode garantir que apenas alguns no reino superior são melhores do que este velho. O ancião da chama vermelha estava preparado para atrair Lin-Kuran a qualquer custo. Ele queria lançar as bases para Lin-Kuran escolhê-lo como seu mestre antes que os outros entrassem em cena. Nesse momento, um grupo de velhos e decrépitos anciãos da seita suprema da pílula de ametista apareceu do lado de fora do salão em que Gu Shangji e os outros estavam sentados. Todos esses anciões eram fósseis antigos com conexões terríveis, recursos imensuráveis e grande fama por suas habilidades em alquimia no reino superior. Este velho ouviu que o jovem mestre Shangji trouxe uma grande muda para nossa seita. O jovem mestre Shangji com certeza tem um coração magnânimo. Nossa suprema seita da pílula de ametista é extremamente grata por seu favor. Todos os anciões tinham horas aterrorizantes. Eles cumprimentaram Gu Shangji com pressa e imediatamente voltaram seus olhares para Lin-Kuran e a encararam como um bando de lobos famintos olhando para um cordeiro gordo. Eles já haviam ouvido os detalhes de seus informantes no caminho para este lugar. Ela tem mais de um fio da intenção inata da pílula. Não, espere, ela tem tantos fios da intenção da pílula. Como isso pode ser possível? Essa garota não teria se transformado de alguma pílula divina antiga, certo? Um talento como o dela não aparece há milhões de anos. Parece que finalmente podemos levantar nossas cabeças quando as várias seitas competirem. Silvo. As pessoas no palácio não puderam deixar de respirar fundo. Eles rapidamente prepararam a ferramenta mística usada para testar o talento e a trouxeram para Lin-Kuran. Zumbido. Um brilho esplêndido, acompanhado por um leve tremor, floresceu no centro do palácio, e várias cenas deslumbrantes surgiram e iluminaram todos os cantos do palácio. Muitos dos discípulos não puderam deixar de fechar os olhos para não ficarem cegos por causa da luz forte. Os resultados do teste são os esperados. Esta garota tem o físico mais adequado para a alquimia. Entregue-a a este velho, e este velho garante que ela será uma renomada grão-mestre da alquimia dentro de 20 anos. É melhor se você deixar esta garotinha para esta velha senhora. E se vocês, bando de velhos, ensinassem algo errado a ela e arruinassem seu futuro? Garotinha, você deveria me seguir. Eu garanto que você será um renomado grão-mestre da alquimia admirado por miríades de pessoas em apenas 18 anos. Este velho pode fazer isso em 15 anos. 15 anos. Velho, eu só preciso de 13 anos e 3 meses. Garotinha, seu talento é grande, então você deve escolher este velho como seu mestre. Você será o próximo mestre pico do pilar celestial deste velho pico, e até mesmo se tornar a próxima mestra da seita não será impossível. Todos os discípulos da seita suprema da pílula de ametista ficaram chocados e assustados quando viram seus altos e poderosos anciões lutarem por um discípulo como velhas brigando por repolho no mercado de uma vila. Eles não podiam acreditar que os anciões que eles não podiam nem contemplar em dias normais estariam lutando entre si apenas para receber um discípulo. Jovem mestre. Lin-Kuran piscou e olhou para Gu Shangji em busca de ajuda. Ela nunca havia encontrado tantas pessoas com horas tão opressivas em um só lugar, então ela não pôde deixar de se sentir tonta. Você pode escolher por conta própria. Gu Shangji disse em resposta. Não, eu farei o que o jovem mestre diz.
Lin Qiuhan franziu os lábios e jogou a bola de volta para Gu Shangji. Porque seu cérebro não está tão afiado em dias normais. Gu Shangji queria dar um tapa na nuca dela. Esta garotinha pode muito bem ser minha discípula. Eu só preciso de 10 anos para transformá-la em uma grão-mestre da alquimia. Nesse momento, uma voz gentil veio de fora do palácio e uma linda senhora com um sorriso no rosto entrou. Sua figura era etérea e parecia que ela havia descido de outro mundo. Ninguém poderia estimar as profundezas de seu poder. Líder da seita. Todos os discípulos e anciãos do palácio a cumprimentaram com extrema cortesia. Quanto às palavras dela, eles foram obviamente direcionados para Gu Shangji. Capítulo 83, Nenhum caractere simples, a noiva está aqui. Gu Shangji semicerrou os olhos, mas sua expressão logo voltou ao normal. A pessoa na frente dele era o líder da seita da Suprema Seita da Pílula de Ametista, Ziayan. Ela estava no comando da Seita Suprema da Pílula de Ametista e, embora fosse uma mulher, era extremamente conhecida no Reino Superior por sua grande força e realizações no tal da alquimia. Embora ela não parecesse tão velha, sua aparência jovem era uma mera fachada. Ela poderia facilmente ser a ancestral de Gu Shangji se sua verdadeira idade fosse mencionada. Quando Gu Shangji chegou aqui, ele havia considerado que Lin Qiuhan a levaria como sua mestra, então agora que ela se entregou à porta deles, ela o ajudou a economizar muito esforço. O jovem mestre Shangji realmente tem um coração magnânimo. Você resolveu a preocupação urgente de nossa seita trazendo uma muda tão boa para nossa seita suprema da Pílula de Ametista. A líder da seita Ziai disse com um sorriso depois que ela chegou dentro do palácio. Sua voz era extremamente reconfortante, enquanto as profundezas de seu cultivo não podiam ser compreendidas. Ao mesmo tempo, seu olhar pousou em Gu Shangji, e era como se ela quisesse ver através dele. Ela tinha ouvido falar do gênio supremo da antiga família imortal Gu por muito tempo através de vários rumores que afirmavam que ele era um homem extremamente indiferente e implacável que só se importava com o cultivo. O incidente que aconteceu na antiga família imortal Gu há mais de uma década não foi completamente escondido das outras heranças supremas. Embora eles rapidamente tenham ocultado os detalhes, ela ainda ouviu alguns rumores sobre o incidente. Eles disseram que todo o assunto foi orquestrado pelo jovem que estava diante dela. Você está brincando, Sr. Ziayan. Este júnior está apenas presenteando o Buda com flores emprestadas. A seita suprema da Pílula de Ametista é o melhor lugar para Qiuhan, afinal. Ganhar o favor de alguém usando a propriedade de outra pessoa / ganhar favor por meio de plágio / ganhar favor oferecendo algo que não pertence a você. Gu Shangji disse com um sorriso que parecia não ter nenhum pingo de engano. O líder da seita, Ziayan, respondeu às suas palavras com um sorriso superficial. Ela não sabia se os boatos eram verdadeiros ou não, mas tinha certeza de que o jovem à sua frente era um homem extraordinário e de planos profundos. O que mais? Seu cultivo também era bastante alto e não haveria muitos na geração mais jovem do Reino Superior que pudessem se comparar a ele. Ele era um homem bonito e intrigante que sabia ser gracioso e gentil, ele não era um personagem simples. Esta é a Ordem Suprema de Ametista de nossa seita suprema da Pílula de Ametista. Com isso,
você pode ter qualquer alquimista da seita suprema da pílula de ametista à sua disposição, jovem mestre Shangji. Você pode até invocar um Elder ou Pickmaster da minha suprema seita da pílula de ametista usando esta ordem suprema de ametista, mas só pode ser usado uma vez nesse caso. Nossa seita suprema da pílula de ametista não esquecerá a graça do jovem mestre Shangji de trazer esta criança à nossa porta. Naquele momento, algo apareceu nas mãos do líder da seita Ziayan, enquanto ela falava. Era um símbolo gravado com runas da alquimia, e ninguém poderia adivinhar que tipo de minério imortal foi usado em seu lançamento. Tinha uma aparência extremamente simples e as palavras Ametista Suprema estavam escritas em negrito. Líder da seita. Os anciãos da seita suprema da pílula de ametista não puderam deixar de mostrar uma mudança em suas expressões. Eles nunca pensaram que o líder da seita concederia diretamente uma ordem suprema de ametista a Gu Shangji. Quanto ao que significava ter uma ordem suprema de ametista, foi sem dizer. Para várias heranças no reino superior, ver a ordem suprema de ametista era o mesmo que ver o líder da seita suprema da pílula de ametista. Mesmo que Gu Shangji, o jovem mestre da antiga família imortal Gu, enviasse a eles uma muda tão boa quanto Lin Qiuhan, ele ainda não merecia tal coisa, não importa o quão gratos eles possam estar com ele. Oh, este Júnior aceitará graciosamente sua generosidade. Gu Shangji obviamente não abriria mão de um acordo tão bom. Ele sabia bem o que a Ordem Suprema Ametista representava. Não seria um eufemismo dizer que a Ordem Suprema Ametista possuía imensa autoridade e poderia deixá-lo comandar inúmeros alquimistas no reino superior. Até ele ficou surpreso ao ver o líder da seita Ziai dando a ele uma coisa tão boa. Aderindo aos princípios de não dar benefícios sem obter nenhum retorno, Gu Shangji naturalmente aceitou seu gesto. No futuro, ele nem precisaria preparar ervas medicinais e outros materiais se precisasse que os alquimistas da seita suprema de pílulas de ametista fizessem algumas pílulas para ele, ele poderia simplesmente retirar a ordem suprema da ametista e desfrutar de coisas grátis. Ele poderia até conseguir um monte de pílulas de coleta de espíritos imortais, pílulas de transformação de espíritos, etc. Naturalmente, Gu Shangji entendeu o significado por trás do líder da seita Ziai dando a ele a ordem suprema de ametista. Ela queria que ele vendesse Lin Qiuhan para eles em troca disso. Ele não pôde deixar de se sentir interessado ao perceber isso. Infelizmente para eles, ele não precisava se preocupar em sofrer perdas. Desde que ele se atreveu a enviar Lin Qiuhan até eles, então ele naturalmente não estava preocupado com ela o traindo. Qiuhan, esta pessoa é a líder da seita da pílula de ametista suprema. De agora em diante, ela será sua mestra, então você deve trabalhar duro e aprender a arte da alquimia com ela. Depois disso, Gu Shangji sorriu e acariciou a cabeça de Lin Qiuhan sem mencionar nada sobre entregá-la à seita suprema da pílula de ametista. De qualquer maneira, a Ordem Suprema Ametista já estava em suas mãos, então ele não estava preocupado com a possibilidade de eles a pegarem de volta. Ele não se incomodava em pensar muito sobre esses assuntos. Ainda assim, Gu Shangji queria dar um cartão de boa pessoa ao líder da seita Ziayan. Ele já estava tirando vantagem deles dois, mas ela estava dando a ele ainda mais benefícios. Entendido. Pode ficar tranquilo, jovem mestre,
não vou falhar com suas expectativas. Lin Kyuhan respondeu obedientemente. Ao mesmo tempo, ela sentiu seu rosto queimar em resposta ao contato tão íntimo de Gu Shangji. 2. Fazendo com que eles criem Lin Kyuhan para ele, investindo recursos infinitos. Eles vão dar a ele sua seita assim. A expressão da líder da seita Ziayan ficou rígida quando ela viu que Gu Shangji estava fingindo não entender seu significado oculto. Suas ações estavam completamente fora de suas expectativas, mas sua expressão logo voltou à calma anterior. Ainda assim, ela se perguntou por que se sentia como se tivesse acabado de esmagar um cachorro com um monte de pãezinhos de carne. Ela não pôde deixar de se arrepender e se perguntar por que ela pensou que Gu Shangji seria uma pessoa gentil e razoável. Com certeza, seu rosto amável não passava de uma fachada, e até ela foi levada a pensar que ele poderia não ser um homem mau. Bem, a líder da seita Ziayan acreditava que depois que Lin Kyuhan permanecesse em sua seita por um tempo e passasse por seus ensinamentos, ela certamente desenvolveria sentimentos profundos pela seita em pouco tempo. Naquela época, o plano de Gu Shangji de usar sua seita suprema da pílula de ametista para ajudá-lo a criar um grão-mestre da alquimia naturalmente desmoronaria. Seu nome é Kyuhan, certo? De agora em diante, você vai me chamar de mestre. O líder da seita, Ziayan, disse gentilmente a Lin Kyuhan. Ela já gostava dessa criança inocente e ingênua, e até planejava criá-la como a futura líder da seita suprema da pílula de ametista. 3. Neste momento, a seita suprema da pílula de ametista entregou sua alma ao Big Daddy Gu Shangji. Com seu terrível talento para a alquimia, não será impossível para Lin Kyuhan superá-la no futuro. Kyuhan presta homenagem ao mestre. Lin Kyuhan também era uma garota obediente e imediatamente cumprimentou seu mestre com a cortesia esperada. Ela também teve uma boa impressão desse mestre que deu coisas para seu jovem mestre assim que se conheceram. Em apenas uma viagem, Gu Shangji não apenas enviou Lin Kyuhan para a seita suprema da pílula de ametista, mas Lin Kyuhan também se tornou o discípulo do líder da seita da pílula de ametista suprema. Não apenas a seita suprema da pílula ametista lhe devia um favor, mas ele também recebeu sua ordem suprema ametista sem fazer nada. Até mesmo seu valor de fortuna aumentou em 500 pontos. Gu Shangji sentiu que sua viagem à seita suprema da pílula de ametista não foi em vão. Logo, a figura de Gu Shangji apareceu do lado de fora do portão da seita suprema da pílula de ametista, com os anciões da seita atrás dele para mandá-lo embora. Jovem mestre Ada, Old Ming e os outros lacaios o cumprimentaram assim que ele apareceu. Anciãos, obrigado a todos por se despedirem de mim. Vou deixar Kyuhan sob seus cuidados e espero poder ter certeza sobre ela. Gu Shangji virou-se para os anciões atrás dele e disse com um leve sorriso no rosto. O que você está dizendo, jovem mestre Shangji? Nossa suprema seita da pílula de ametista é quem precisa agradecer a você, e nunca esqueceremos esse favor. Os anciãos colocaram as mãos em concha e responderam a ele com um sorriso. Em seus corações, no entanto, eles não podiam deixar de revirar os olhos em aborrecimento. Embora o jovem mestre da antiga família imortal Gu tivesse uma aparência gentil e amável, seu coração com certeza era sombrio e astuto. Ele derrubou uma ordem suprema de ametista sem uma única mudança em sua expressão,
como se não fosse nada grande. Eles ainda se lembravam da expressão chocada de sua líder da seita, e como ela queria voltar atrás, mas não podia. Kyuhan, como você se encontrou com o jovem mestre Gu? Assim que Gu Shangji saiu, o líder da seita Ziayan não pôde deixar de perguntar por curiosidade enquanto ensinava a Lin Kyuhan as regras da seita suprema da pílula de ametista. Onde Gu Shangji encontrou um Lin Kyuhan tão ingênuo? Parecia que Gu Shangji havia mantido Lin Kyuhan completamente no escuro, e ela não tinha ideia de que estava ajudando Gu Shangji a contar o dinheiro que ganhou com a venda dela. A líder da seita, Ziayan, não pôde deixar de se preocupar com seu discípulo. Seu discípulo não parecia ser tão bobo, mas... Ai de mim! Mestre, você quer saber como eu conheci o jovem mestre? Quando eu conheci o jovem mestre, estávamos na antiga família Lin do Estado Médio, é minha família, a propósito. Enquanto Lin Kyuhan falava sobre seu primeiro encontro, ela se lembrou da cena que ainda estava clara em sua mente. Naquela época, Gu Shangji era como um jovem deus sentado no assento principal e observando tudo com uma expressão casual. Naquela época, ela estava com a multidão do lado de fora do salão e secretamente lançava olhares para ele. A líder da seita, Ziayan, ficou sem palavras ao ouvi-la explicar o encontro. Ela viveu por milhares de anos, então ela poderia facilmente ver através de tais pretensões de relance. De fato, aquele Gu Shangji não era uma alma bondosa. Apenas alguns truques aleatórios dele foram suficientes para fazer Lin Kyuhan se apaixonar por ele. Parecia que ela precisaria lembrar Lin Kyuhan de ficar longe daquele Gu Shangji no futuro, e ela também precisaria ajudá-la a ver sua verdadeira face. Gu Shangji e seu grupo retornaram diretamente para a antiga família imortal Gu da seita suprema da pílula de ametista no leste celestial. 3 dias se passaram em um piscar de olhos. Gu Shangji sentou-se em posição de lótus em seu palácio calmo e tranquilo. Com roupas brancas como a neve intocadas pela poeira e cabelos bem amarrados que lembravam fios de cristais refletindo a luz, ele parecia um ser transcendente. Seu rosto mostrava uma calma incomparável, seus olhos pareciam tão vastos quanto o universo e inúmeras runas negras passavam por suas pupilas. Na palma de sua mão, ele segurava uma garrafa do tesouro do grande Deio cheia de luz divina negra que flutuava para cima e para baixo. Levei tantos dias apenas para refinar uma garrafa do diabo tão pequena. Gu Shangji murmurou para si mesmo, e então rapidamente armazenou a diabólica garrafa do tesouro do grande Deio. Um raio de luz negra passou por seus olhos, e a garrafa do diabo desapareceu entre suas sobrancelhas. Painel de atributos. Gu Shangji chamou o sistema em seu coração. Anfitrião, Gu Shangji. Halo, Destined Heavenly Villain. Arma, S810 Outdimen Alberd. Identidade, verdadeiro discípulo do celestial e imortal Deio Palace, jovem mestre da antiga família Gu imortal. Linhagem, Ons, Inata, S coração do diabo osso Deio. Cultivo, rei conferido, estágio inicial. Habilidades místicas. Celestial e imortal Deio Codex oitava camada, 30%. Inúmeras mudanças no físico demoníaco, talento. Templo do Espírito de Deus inato, talento. Habilidade do vazio, talento. Arte demoníaca devoradora de imortais. Sabedoria imortal infinita. Pontos de destino, 1000.
Valor da fortuna, 1.500, escuro. Loja do sistema, aberta. Armazém. Fragmento de 1/3 de uma semente mundial X3, mesclar. Cartão de saque da fortuna X3. Gu Shangji não pôde deixar de gemer depois de dar uma olhada em seus pontos de destino que faltavam. Ao mesmo tempo, ele foi dar uma olhada na loja do sistema. Se eu trocar meu valor da fortuna, terei 16.000 pontos de destino, e isso deve ser suficiente para eu conseguir muitas coisas boas. Embora o Daeobun fosse ótimo, não pertencia a ele. O que mais? Seu Devil Heart restringiu completamente as habilidades do Daeobun 4, e isso o tornou meio inútil para ele. 4. Eu presumo que o Daeobun esteja gastando quase toda a sua habilidade em apenas encobrir e suprimir seu Devil Heart, então ele está mais contido e não pode mostrar seu verdadeiro poder. Claro, ele só daria uma olhada no catálogo do sistema agora, para fazer os preparativos para o futuro. A única razão pela qual ele ainda não havia retornado ao Palácio Imortal do Daeon Celestial era porque ele estava esperando o retorno de Yanji, para que ele pudesse aprender sobre o paradeiro de Gu Xian'er e fazer os preparativos necessários para lidar com ela. Logo, Gu Shangji notou algumas coisas boas e não pôde deixar de estreitar os olhos. Terei mais métodos com estes em minhas mãos. O canto de seus lábios se curvou para mostrar um sorriso misterioso. Não importa o quão forte o apoio de Gu Xian'er, não importaria, desde que ele tivesse tudo sob controle. Mas neste exato momento, a voz de um servo soou do lado de fora de seu palácio, e as palavras do servo o surpreenderão. Jovem mestre, o patriarca ordenou que você aparecesse no salão principal. O imperador da Suprema Dinastia Imortal e sua quarta princesa vieram vê-lo. Eles estão esperando por você no salão principal agora. Gu Shangji ficou surpreso por um momento, mas depois riu. Minha querida noiva, você já está aqui.